Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado através das redes sociais. Em ano de eleição, a busca por pessoas que possuem um perfil alternativo aos atuais para concorrer a um cargo público tem sido real. O objetivo central do pretenso gestor é, em tese, emprestar um pouco da sua experiência em prol do bem comum. Para tanto, são lançadas candidaturas e até criados partidos com o intuito de alcançar a vitória e tentar colocar o projeto em prática. É preciso construir um movimento forte em que prevaleçam ideias e propostas de se lutar por uma sociedade que ofereça oportunidades. Nosso convidado de hoje possui um perfil similar. Ele é empresário de uma rede de comércio varejista, atua em 6 estados brasileiros, possui excelente retrospecto administrativo e acredita que isso possa ser fundamental para o seu sucesso como gestor público. Foi cobrador, estoquista e chegou a gerente. Hoje é acionista de uma rede de empresas que opera com 430 lojas. Natural de Araxá, no Triângulo Mineiro, é formado em administração e empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É um apaixonado por gestão e desenvolvimento de pessoas. É pai de 2 filhos, acredita que o melhor investimento da sua vida foi e ainda é o conhecimento e pretende lançar sua pré-candidatura ao governo do estado de Minas Gerais. Você vai saber quem é daqui a pouco, esse convidado muito especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Meu nome é Bruno Pereira, moro no bairro das Graças e estou sempre ligado no programa Começo de Conversa. Abraço a todos. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço ao Bruno Pereira, ele que é funcionário da UNEC. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, a sua sugestão, grave seu vídeo. Envie para o número 033 98899 2831. Esse é o número do WhatsApp da UNEC TV. Eu vou repetir o número para você. 033 98899 2831. Ele iniciou sua trajetória profissional aos 11 anos e hoje, além de já consagrar a carreira empresarial, ele pretende alçar voos mais altos, ingressando na política. É acionista do Grupo Zema, atuando em 6 estados, empregando cerca de 6.500 pessoas, direta e indiretamente. Romeu Zema Neto é pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais pelo Partido Novo. Romeu, prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu é que agradeço um convite, um prazer estar aqui em Caratinga. Começando o trabalho aí pela região. Isso, primeira vez aqui no Vale do Aço, nessa pré-campanha. Eu já conheci aqui várias vezes pela empresa. Agora, como pré-candidato, é a primeira vez que eu estou aqui. Você é de Araxá? Nascido em Araxá, sempre morei Criado lá. em Araxá? Exceto o período em que eu estudei em São Paulo. Tirando esse período, sempre estive em Araxá. São Paulo sempre fez graduação em administração. Exatamente. Pela Fundação Getúlio Vargas. Fiquei 4 anos em São Paulo. Uma boa escola, né? Ótima escola. Puxada, mas boa. Trago boas recordações e boa bagagem. É. Isso. E certamente te ajudou muito no seu trabalho na própria empresa, né? Com certeza. Acho que fui privilegiado de ter feito uma boa escola e também de ter tido um bom mentor, que foi meu pai. Eu sempre acompanhei ele desde criança, era meio que sombra dele. Meu pai sempre foi um comerciante muito atuante, então acho que fui bastante feliz, tive esse privilégio aí. E você vem trabalhando com seu pai desde garoto? Desde garoto. A casa em que eu nasci tinha 50 metros quadrados e ficava ao lado da loja de peças da empresa, que nós sempre trabalhamos com concessionária e automóveis. Muito bem. E essa loja de peças era a única de Araxá. Então, qualquer caminhão que dava defeito, qualquer máquina agrícola que quebrava, o único meio de socorrer era a loja do meu pai. Então, tinha noite, madrugadas, que ele era chamado 3, 4 vezes
em época de colheita para poder ir lá vender um parafuso, uma mangueira. Batia na porta lá, né? Exato, Então eu convivo com esse atendimento para cliente desde que eu era praticamente bebê. Qual que é o nome do seu pai? Ricardo Zema, ele está com 75 anos. 75 anos. Exato. Ô, seu Ricardo, o caminhão está quebrado aqui na porta. E a sua mãe brava lá. Minha mãe brava. Com certeza. Exato. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã, exatamente. Uma família pequena. Todo mundo está nessa área do comércio? O meu irmão fica na área de concessionárias, que nós temos até hoje. Certo. Exato. E a minha irmã tem um negócio próprio dela de comércio de confecções, mas é a parte da empresa nossa. É um negócio pessoal dela. Agora, uma curiosidade, sair de Araxá para estudar em São Paulo, por que não é em BH ou Juiz de Fora? Então, o Triângulo Mineiro... Localização ali mesmo. Está muito mais perto de São Paulo e fácil de ir a São Paulo do que a Belo Horizonte. O nosso contato maior sempre foi com São Paulo, por questões históricas. É mais fácil ir para Goiânia, ir para São Paulo, do que vir a Belo Horizonte. Então, Minas é um estado muito grande. Você pega o pessoal de Juiz de Fora, eles vão muito para o Rio de Janeiro. Pois é. E o Triângulo é São Paulo. O pessoal de Juiz de Fora tem um sotaque bem puxado por um S ali, né? Vocês lá, você não está com sotaque de porta, não vi falar porta, em perto. Acho que ainda não deu, não, mas logo eu vou me mostrar aí, exatamente. Daqui a pouquinho aparece o sotaque, né? Isso. E você pega o sul de Minas, é São Paulo, né? Pouso Alegre, Varginha, Poços de Caldas, a ligação toda ali é São Paulo. É um estado muito grande, né? Muito rico, né? E diferente. E muito diferente. Eu fico pensando o que leva um homem de 52 anos, 53 anos, de sucesso, já foi céu da empresa, não é isso? E se lançar à vida pública. Então, foi uma coincidência, o Eugênio. Aconteceu o seguinte, no final de 16, eu saí do cargo de presidente, de CEO, e fui para o conselho. Eu sempre sonhei em fazer minha sucessão, que eu queria ser diferente de outros presidentes, proprietários de empresa, que só costumam sair da empresa para ir para o hospital ou para o cemitério. Meio humor negro, mas é verdade. Então falei, não, quero fazer minha sucessão enquanto eu estou bem, posso acompanhá-la, caso algo der errado, eu ainda posso, inclusive, voltar, reassumir, mas a sucessão tem sido um sucesso. Então, está tudo fluindo muito bem e com isso a empresa deixou de depender de mim. Hoje eu preciso estar em Araxá um dia por mês, acompanhando a reunião do Conselho de Administração. E estava muito satisfeito com essa mudança de vida, que eu passei a trabalhar menos sobrecarregado, a contribuir mais para a empresa, que eu pude passar a olhar para fora e para o futuro. E aconteceu de, em agosto do ano passado, o Partido Novo me fazer o convite para ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Eu falei não, de imediato. Porque eu nunca tive nenhuma experiência no setor público, nunca fui político. Nunca fui candidato a nada? Vereador, nada, prefeito, vice-prefeito de Araxá, nada? Zero. Eu até pregava dentro da empresa, olha a ironia, que nós deveríamos manter total distância de assuntos públicos, de política, porque nós já tínhamos problemas de sobra para resolver dentro da empresa. E que cabia a quem estava no setor público resolver os problemas lá, principalmente aos políticos. Então, isso sempre foi a minha linha de atuação, cada macaco no seu galho. Mas esse convite começou a mexer com a minha consciência. Eu comecei a enxergar que a crise de 15 e 16, que custou tão caro para todos os brasileiros, milhões de desempregados, no meu caso, eu tive de fechar várias lojas, tive de demitir muitas pessoas na empresa para ajustar a receita ao custo. E vi que aquela crise foi única e exclusivamente política, porque o mundo estava crescendo e o Brasil recuou naqueles 2 anos lá de 15 e 16. E vi que a culpa daquela crise era minha e dos milhões de brasileiros que sempre tivemos ausentes, para não dizer omissos, com relação à política. E falei, não, está na hora de eu participar, eu estou com tempo, a empresa está estruturada, meus filhos estão criados e desde janeiro eu estou aí de corpo e alma envolvido. Caratinga é a cidade número 80 que eu visito e até outubro nós queremos visitar 300 cidades. E eu digo que conhece o estado de Minas Gerais melhor do que eu, porque fui eu quase que abri quase todas as lojas, é quem é caminhoneiro.
que eu passei boa parte da minha vida na estrada. Então, conheço muito bem o estado, todas as regiões, de leste a oeste, de norte a sul. Passou na estrada fazendo o quê? Então, vamos pegar o caso de uma loja. Uma loja, primeiro você tem de prospectar a cidade, ver se tem imóvel, quais as opções. Depois você volta para assinar o contrato, que geralmente você liga, acerta por telefone, por e-mail os detalhes, aí você vai para assinar o contrato. Depois você tem um período de reformar o imóvel, ou às vezes até construir. E depois treinar e inaugurar. E depois que a loja passa a operar, de acompanhar. Então, e você gostava de fazer esse percurso de carro, meu? Sempre fiz de carro. É? Sempre de carro. Mas é medo de avião, não? Não, não é não. Vou de avião sempre, mas quando eu venho aqui a Caratinga, geralmente eu passo em Raul Soares, passo nas cidades vizinhas aqui, aonde nós temos lojas também. Então, vir de avião não justificaria. E você veio de Belo Horizonte aqui para Caratinga? De carro. Essa entrevista de carro? De carro. Viu as nossas estradas aí? O estado das estradas? Estão razoáveis, essa que nós passamos aí. Viemos por Ouro Preto, Mariana. Talvez bem por Ouro Preto. Não viemos aqui pela 381, não. Eu saí da 381 porque está uma calamidade ali. Exato. Então, desviamos um pouco, andamos um pouco a mais, mas está razoável. Nota 7 aí para as estradas. Agora, deixa eu te falar, e o Partido Novo? É novo no nome ou é um partido novo mesmo? Então, eu estava te falando. O que tem de novo nesse? Eu acabei também aceitando o convite porque veio de um partido que eu fui me inteirar. É um partido novo no nome, novo no tempo de existência, que ele só disputou até hoje a eleição para vereador, a última que teve, e novo nas propostas, principalmente. Então, o novo ele tem vários pontos que faz com que nós não tenhamos entre os nossos pré-candidatos políticos, porque o que nós pregamos é o que os políticos da velha guarda não querem. Por exemplo, exigência de ficha limpa. Todo pré-candidato nosso tem de ter ficha limpa, passou por um processo seletivo. Nós não usamos recursos públicos na pré-campanha nem na campanha. Nós funcionamos exatamente como um time de futebol. O time de futebol tem torcida e tem pagantes. Então, nós temos hoje no Brasil 21 mil filiados que contribuem com aquilo que podem, e isso é que mantém o partido funcionando. Eu quero voltar nesse assunto, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e nosso tempo está estourado. Perfeito. Você não sai daí, entrevista sensacional com o pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Daqui a pouco, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o Romeu Zema, ele que é acionista da rede de lojas do Grupo Zema e é pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Novo. Romeu, nós estávamos falando aqui de Partido Novo, né? E eu achei interessante isso, quer dizer, não tem nenhum tipo de financiamento governamental para o partido, é isso? Exatamente. E quem banca o partido são os filiados. Os filiados. 21 mil filiados que nós já temos e esse número tem crescido constantemente e você está convidado. E você vai conseguir fazer uma campanha para o governo de Minas Gerais sem tirar muito dinheiro do seu bolso? Sim. Eu estou custeando as viagens que nós temos feito direto em todo o estado e o partido tem recursos, como eu falei, que acaba contribuindo também. Mas nós vamos fazer uma campanha muito espartana, porque diferentemente dos grandes partidos que têm aí milhões e milhões para gastar, a nossa cifra é bem modesta. Mas eu queria salientar que nós somos o partido político mais digitalizado, porque nós já nascemos na era digital e somos considerados, a modéstia à parte, startup da política. Então, nós somos um partido que está presente na internet muito mais do que os demais nas redes sociais. E com a vantagem do nome, né? Porque novo, o nome novo, ele traz no bojo aí um desejo que todo mundo tem de não votar no velho, né? Porque assim, o povo está cansado, né, bicho? Tá. O povo está cansado. E igual eu falei, o novo é novo
No nome e nas propostas, porque tem muito partido aí que está maquiando, falando que agora é liberal, que tem... Tirou uma letrinha daqui... exato. Rebatizou, mas a essência só pôs a embalagem nova, exatamente. Quer dizer que o político já está lá 3, 4 mandatos, não adianta vir caçar a vaga aqui no Novo, dificilmente vai conseguir, né? A não ser que a ficha seja limpíssima. Mesmo que ele tenha a ficha limpa, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e valores, que é ter o processo de seleção. O político não quer processo de seleção, ele quer não saber nada e ser candidato. Nós somos favoráveis ao fim do foro privilegiado. Nós queremos até o contrário, que quem ocupa cargo público respondesse por um agravante que é traição ao povo. Implantar isso aqui no Brasil, que já existe em muitos países. Se alguém trabalha no Estado e fez algo que lesou o Estado, além de responder por aquele crime, ter esse agravante, que é exatamente o contrário do foro privilegiado. E político não quer saber disso, ele quer ter muito dinheiro para gastar na campanha, se reeleger por tempo indeterminado. Nós temos lá também no nosso estatuto que nós só podemos ter 2 mandatos. E o que se mais vê no Brasil são vereadores, deputados estaduais e federais se reelegerem 30, 40 anos aí. Aposento. Exatamente. Nós queremos renovação. Eu te comentei, eu fiz renovação na empresa e foi produtivo. Deveria ter feito até antes. E queremos que no Estado seja a mesma coisa também. Agora, como que você pretende, como partido, né, pretende... resolver essa questão, por exemplo, da base partidária? Porque você vê, os outros partidos chegam, eles já têm uma base instalada nos municípios, né? O Partido Novo chega completamente novo, quer dizer, Caratinga, por exemplo, tem Partido Novo? Nós temos filiados aqui, até vamos encontrá-los. Esses filiados que nós temos aqui e em várias outras cidades aí do estado sempre têm feito divulgação, eventos para estar divulgando esses ideais do Partido Novo. Mas é um trabalho de Hércules esse aí, porque o estado é muito grande, 853 municípios, mas nós estamos dando início a esse trabalho aí. Nós falamos que o nosso trabalho é de longo prazo. Nós não vamos mudar nada em poucos meses, não. Mas devagar nós temos crescido e vamos fazer algo bem consistente. Eu fico olhando, você novo, uma pessoa de sucesso, não precisa ganhar dinheiro com política. Graças a Deus, não. Não precisa da política para ganhar dinheiro e resolveu virar vitrine, porque vira vitrine, né? Vira. Para levar pedrada. Para levar pedrada. Isso. Está preparado para isso? Já vasculharam a minha vida aí, Já andaram falando aí que caçaram a sua cidadania italiana? Como é que a história é essa? Eu acho que o único ponto que encontraram é esse, mas... Você é descendente italiano? Sou, você tem direito à cidadania? Tenho pessoas na família que já tiveram. Quem embarca num avião e o avião cai é culpado. Eu fui vítima, de um processo que foi mal conduzido lá na Itália, mas já recorri. E para esses que falaram que eu fiz alguma coisa errada, mais alguns meses eu quero pegar o meu passaporte italiano, trazer e mostrar para eles, né? E vai estar resolvido. Já recorremos, está tudo encaminhado isso aí. Bacana. Romeu Zema, governador do estado, como é que você pretende resolver a questão, por exemplo, do pagamento de salário do servidor? Porque esse, assim, entra governo e sai governo, é uma promessa de solução, né? Ô Eugênio, o estado de Minas Gerais é um estado falido. Quem assumiu o estado de Minas vai estar assumindo o Titanic. Um abacaxi. Um abacaxi bons, né? Gigante. O que nós vamos ter de fazer é reduzir despesas, e muita despesa. Hoje o estado está inchado, muito cargo comissionado, é muita secretaria, tem muitos privilégios criados pelo atual governo, principalmente nessa véspera de ano eleitoral aí. Então, muita coisa pode ser feita, mas não vai ser suficiente para resolver o problema. Nós vamos ter de mexer em leis atuais que, com certeza, serão necessárias para equacionar esse problema, porque a equação simplesmente não funciona. A despesa do Estado tem crescido numa velocidade muito maior do que a receita. Mas o lado bom é que os últimos governos de Minas esqueceram muito e deixaram de lado a questão aí de um planejamento econômico. E Minas hoje deixou de ser um estado que atrai empresas.
E eu, como empresário, com toda certeza, vou ter mais facilidade, porque eu vou estar conversando com outros empresários. Empresário com empresário, você é formado em administração, sabe que conversam a mesma língua e acreditam. E acreditam no planejamento, né? Exato. Falar, político não acredita no planejamento. E quem conversa com político não acredita. Então nós vamos ter condição de trazer muitas empresas, criarmos muito emprego e isso faz a arrecadação crescer e com certeza vai facilitar e agilizar a solução desse problema. Mas é um problema que eu te falo vai levar anos para ser corrigido. É 2, 3 anos para mais. E quem te falar que corrige rápido, está mentindo, porque não tem solução. Não tem milagre, não, né? Não tem milagre. Tem muito trabalho. Tem planejamento de trabalho. Eu acho interessante porque você está falando sobre a questão do enxugar a máquina. E o Partido Novo, por exemplo, salvo o melhor juízo, ele chega sem essas amarras todas, né? Tantos cargos para partido tal, tantos cargos para não sei quem. Porque o cara hoje está chegando no governo, ele já chega assim, ele chega sem equipe, né? Já deram a equipe para ele, né? Ele já chega todo amarrado e comprometido. Complicado. Nós não fazemos nenhum compromisso, nós vamos ter no nosso secretariado só pessoas técnicas. Posso até trazer alguém do PT, do PSOL, se ele for um ótimo médico para cuidar da saúde, está contratado. Nós não olhamos essa questão de ideologia como outros partidos olham. Nós queremos resultado para o povo. Isso tem que ficar claro. Mais uma vez, a administração é isso. Você sabe muito bem. Com certeza. Família, não brigou com você por se lançar numa empreitada dessa, não? Não. Os meus filhos já estão numa idade que não dependem de mim. Já tenho uma filha formada, um filho que vai se formar breve. Então já estão criados, eu sou separado, então não tenho esposa que poderia estar cobrando a minha presença em casa. Aqui dá mais trabalho, era ela mesmo? Porque eu estou ficando muito pouco tempo em casa. Realmente a minha permanência em Araxá é 4, 5 dias por mês. Seu pai? Mas meu pai, minha mãe, a minha irmã, cunhado, todos estão apoiando totalmente. Então sem nenhum problema. Estou tendo mais apoio do que questionamento. E está animado? Muito animado. Estamos empolgados e aonde nós passamos o que se percebe é que as pessoas ficam impressionadas com a proposta do Novo e compram totalmente. Então, realmente faltava no Brasil essa ideia de política nova que nenhum outro partido tem. Bacana. Vamos fazer mais um rápido intervalo, a conversa está boa, você não sai daí. Nós estamos entrevistando o Romeu Zema, ele que é pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco no Começo de Conversa. Hoje recebendo a visita de Romeu Zema, ele que é pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Romeu, nós estamos falando aí do Partido Novo, falando aí de política pública e como administrar o estado de Minas Gerais com eficiência. O Eugênio, fazendo certo e tomando decisões mais técnicas e menos políticas, como ocorre no setor privado. O grande problema no Brasil é que a maioria das decisões tem caráter político. Então, quando se tem verba para asfaltar uma rua de uma cidade, muitas vezes a rua asfaltada é a do sogro do fulano de tal que é político, e não a rua que tem mais movimento e que traria mais benefício para a comunidade. Então, isso gera uma distorção gritante. A população tem reclamado muito, tenho visto nessas andanças minhas por Minas Gerais, né, coisa que eu nunca tinha observado, hospitais que foram erguidos e não concluídos em Sete Lagoas, em Conselheiro Lafayette, em várias outras cidades do estado, que é fruto desse tipo de decisão equivocada. Não há planejamento, há muito empreguismo, favorecimento. Então, é passar a gerir o dinheiro do contribuinte com respeito. Na minha opinião, o político deveria ter uma regra igual o empresário tem. Empresa que gasta mais do que ganha vai à falência. Na minha opinião,
governante que gasta mais do que arrecada deveria ser deposto. Entende? Porque nós não estaríamos vivendo esse problema no Brasil se essa regra já existisse algumas décadas atrás. O Brasil seria outro. Mas eles estão sempre gastando mais do que arrecadam e sempre mandando a conta para o povo pagar via aumento de impostos. Antes era via inflação, na época em que podia se emitir papel moeda. Depois que parou com isso, passou a ser via aumento de impostos. Nós tivemos um evento aí recente, foi da greve dos caminhoneiros, e o interessante é que eles estavam brigando por uma redução no preço do diesel, né, do combustível, e a população correu para os postos de gasolina e pagando gasolina muito mais cara, é uma coisa muito complicada isso, né? Você vê que tem uma falta de educação também do povo. Sim. E aí eu quero aproveitar o gancho da educação. Você acredita na educação como um processo capaz de mudar esse país mesmo? Acredito muito e vejo que está mudando. O que mais ensina o povo, na minha opinião, é sofrimento, infelizmente. E a crise de 15 e 16, que custou o fechamento de 200 mil empresas no Brasil, 14 milhões de desempregados, foi um grande ensinamento. Então nós vamos ter muitas surpresas esse ano, porque as pessoas estão muito já críticas. Eu tenho observado, eu mesmo, por mim mesmo, que nunca havia participado de vida política, passei a participar e tenho visto o que aconteceu comigo se repetir aí para todo lado. As pessoas viram que ficar ausentes tem um preço caro. Tem um preço caro, né? Exato. Você fala na crise de 15 e 16, nós estamos em 18 agora, e você vê o governo Temer como um mal necessário? É um governo tampão, um governo que não foi eleito, que não tem legitimidade e que até a pessoa dele contribui para prejudicar. Ele é uma pessoa que não tem nem um pouco de carisma, de simpatia, então acho que ele pode até ser bem intencionado, mas também não se cercou de pessoas adequadas, né? Veja aí a quantidade de ministros dele que já foram afastados por escândalos. Então, é um mal necessário, mas que está aí com... Está perto, né? Faltam aí 7 meses para acabar e nós passarmos a ter novamente um presidente que tem a legitimidade do voto popular. E aí nós estávamos falando de educação, eu quis te perguntar como pré-candidato a governador do estado, como valorizar o profissional da educação, o professor, porque essa é uma outra bandeira de todo candidato, né? E o que a gente percebe é que a desvalorização do professor tem feito com que menos pessoas com vontade mesmo de ser professor sigam essa profissão. Então você começa a ter professores com qualidade também comprometida, né? Porque é um profissional que está muito desvalorizado. Como conseguir pagar o piso salarial, pelo menos para um professor de Minas Gerais, que ganha menos que dos outros estados todos? Eugênio, a questão para solucionar isso é bastante complexa e vai depender até de reforma constitucional. Porque, como eu disse, o Estado está falido. Um Estado falido não consegue aumentar remuneração nesse atual momento. Mas o que nós queremos é o quê? É refazer o Estado da maneira que ele está hoje. Hoje nós temos, em Minas Gerais, 853 municípios. 230 desses municípios têm menos de 5 mil habitantes. Todos esses municípios têm prefeito, vice-prefeito, uma Câmara de Vereador, uma estrutura de prefeitura. Então nós temos, eu já fui em várias cidades pequenas, vereadores que se reúnem 1 ou 2 vezes por mês, trabalham 1h30, 3 horas por mês e ganham R$4.000. Por hora o que eles ganham, nem presidente de multinacional ganha. E eu vejo que nós estamos aí num contexto errado. Então nós temos de rever essa questão da máquina pública como um todo, porque o professor é muito mais importante do que esse profissional que está trabalhando num legislativo que muitas vezes fica colocando nome em ruas. Nada além disso. Então é necessário rever aonde o Estado gasta. Mas como eu te falei, são mudanças profundas. Isso não vai acontecer de um dia para o outro.
houve nessas últimas décadas no Brasil uma farra com a criação de municípios, com a criação de cargos em todo o poder público. Nós, quando crianças, vereadores eram pessoas voluntárias. Político passou a ser profissão. E muitas vezes uma profissão procurada por quem nunca deu certo em nada na vida, o que é pior, que entra lá para tentar se enriquecer, muitas vezes de maneira ilícita. Então, é necessário rever muita coisa para que realmente o dinheiro chegue na mão da professora, que do meu ponto de vista é essencial. Se nós não tivermos uma educação fundamental bem feita no Brasil, os nossos problemas vão perdurar. Porque o que acontece hoje é o governo destinar bilhões para ensino superior, mas chegam pessoas despreparadas. Então, o caminho está errado. O certo é fortalecer a base da educação. O governo gasta no ensino superior, que é o que dá voto imediato para ele, né? Exato. O meu filho estuda na USP e não paga nada. Está errado. Você concorda? Concordo. Eu deveria estar pagando alguma coisa. Alguém que está lá e que não tem a condição não deveria não pagar. Em contrapartida, tem aluno lá no primeiro, segundo ano primário, do ensino fundamental, sem merenda, sem transporte. É uma inversão de valores danada. Você está falando sobre a questão do vereador ser voluntário no tempo que eu era criança, e nesse mesmo período a professora era uma autoridade, né? Você deve ter estudado, como eu, em escola estadual, em escola pública, boa, não é? Eram escolas de muito referência. Saí de lá para a faculdade. Exato. Hoje não mais. Não mais. Então, nos últimos anos, o Brasil teve perdas nessa área e a escola pública perdeu muita qualidade de ensino. Muito bem. O que o mineiro pode esperar do Romeu Zema como governador, caso seja eleito? Muito trabalho é o que eu prometo. E ética. Sempre trabalhei desde criança, estou acostumado com desafios, encaro qualquer coisa. Eu gosto muito de lembrar o seguinte, quando eu comecei a nossa empresa, tinham gigantes na área de varejo, que você vai lembrar o nome, Mesbla, Arapuã, Casa do Rádio, Kit Eletro. Nós éramos desse tamanhozinho e eles gigantes. Depois de 20 anos, esse pessoal não existe mais. Sumiu todo mundo. E nós estamos aí com mais de 400 lojas. Então, eu acredito não é em poder econômico que os outros partidos têm. Eu acredito em trabalho consistente, em disciplina. E isso nós vamos fazer. Bacana. Romeu Zema, felizmente, a gente precisa de mais 3 programas para a gente conversar. Mas voltaremos aqui. Mas está aberto aqui o espaço para você. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Vai se dirigir para essa câmera aqui. Perfeito. E deixar o seu recado aí para os telespectadores, para os internautas. Tá. O que eu queria dizer é que o Partido Novo já tem fato concreto que demonstra o que ele é capaz de fazer. Nós elegemos já 4 vereadores, um deles em Belo Horizonte, que é o Matheus Bandeira. E o Matheus, que é um dos 41 vereadores de Belo Horizonte, tem economizado R$80 mil por mês. Isso enxugando o quadro de assessores deles e despesas e verbas que todo vereador tem direito. E com isso ele conseguiu fazer com que essa verba fosse repassada às escolas municipais infantis e hoje fica visível que o recurso existe, que basta haver por parte da classe política boa vontade em querer fazer com que esse recurso volte para a população. Porque o que a maioria dos políticos faz é usar esse recurso como verbas para proveito próprio ou para dar emprego para aqueles que eles acham que é conveniente. E nós estamos mostrando exatamente o contrário. O Matheus, em vez de ter 21 assessores, tem só 6 e está usando todo esse recurso para o povo. É isso que nós queremos, um Estado mais enxuto, mais eficiente e capaz de propor melhorias para quem paga imposto. Muito bem, Romeu. Muito obrigado. Eu prazer, que agradeço. Muito grande recebê-lo aqui. Prazer Desejo todo muito nosso. sucesso aí na sua caminhada. Ok? Muito obrigado. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.